Giro Notícias, nesta quarta-feira, tenho o prazer de receber o candidato ao Senado da República pelo PSD, Juiz Odilon. Personalidade super conhecida do nosso público, ouvinte aqui da Rádio Hora. Doutor Odilon, depois de aposentado, ele ingressou na política, embora quando estivesse na ativa fosse chamado por muitas e muitas vezes. Foi uma assertiva grande, doutor Odilon, esperar a aposentadoria, diferentemente de outros integrantes da Justiça, aí para assumir o Ministério da Política. Boa tarde. Boa tarde, Arthur Mário, grande profissional do esporte, grande formador de opinião, né? Evelyn, a menina aqui, colega dela, eu agradeço imensamente. Foi bom, a gente fez uma reflexão. Eu pensei em ser juiz, aliás, pensei em ser político já praticamente na véspera de me aposentar. Como você disse, eu recebi vários convites. Finalmente me aposentei no final de 2017 e aceitei um convite, né? Fui para o PDT, depois eu saí do PDT, claro, e me candidatei ao governo do estado. E eu obtive muito sucesso na política. Primeiro, foi um aprendizado muito grande em 2018, aprendizado mesmo. E eu quase ganho, né? Para mim foi uma vitória muito grande eu ter ido para o segundo turno enfrentando 79 máquinas administrativas, cada município, nenhum ao meu favor, e enfrentando o governo do estado. Então, para mim foi uma vitória muito grande. E a diferença foi muito pequena. Eu consegui 618 mil votos, e se eu tivesse tido 650 mil votos, eu teria sido eleito. Faltou aí 3%, 3 pontos alguma coisa de votos. 47,65% dos votos no segundo turno, andando sozinho pelo estado, certo? Viajando dentro de um carro de noite e de dia, fazendo os comícios, as reuniões. Doutor Odilon, esse eleitor, aquele eleitor de mais de 600 mil em números aqui, de 2018, ele vai compreender o porquê o senhor novamente não quis disputar o governo do estado, e aí focando a questão do Legislativo e o Senado da República? O eleitor vai compreender. Eu entrei no PSD. O PSD escolheu o critério de, digamos assim, de experiência na administração pública. E estando Marquinhos Trade também compondo os quadros do PSD, optou-se por escolher o Marquinhos Trade para o governo do estado, porque ele já vem de uma administração da capital do estado, né? E eu, como atuei durante 40 anos na legislação, no judiciário, labutando com a legislação, com os fatos, entendeu o partido que eu teria mais condições, daria um melhor resultado no Senado Federal. Então, aí o Marquinhos foi lançado ao governo do estado, e eu ex-candidato, e o Juiz Odilon, candidato ao Senado. Doutor Odilon, olha, relembramos um pouquinho a sua carreira na magistratura, e me vem à memória que não poderia, no início dessa entrevista, relembrar a penúltima ou a última entrevista que fizemos, quando o senhor se aposentou. Tivemos o privilégio desse microfone, no dia seguinte, ou 2 dias depois que o senhor se aposentou, o senhor nos concedeu uma entrevista, e eu fiz uma pergunta. Doutor Odilon, o último ato, a última canetada, a última sentença que o senhor fez foi justamente com o cidadão italiano Cesare Battisti, protegido pelo PT, pelos governos do PT, aqui na nossa nação, e aqueles governos recusaram o pedido de extradição da justiça italiana. E com a surpresa, logo depois que o senhor aposentou, enfim, com a vitória do presidente Bolsonaro, Cesare Battisti foge. Ele conseguiu fugir depois daquela prisão na fronteira Corumbá, Porto Quijarro, e aí foi preso pela Interpol e confessou os crimes, como o senhor bem disse. Eu perguntava, doutor Odilon, o que o senhor acha? O que o senhor sentiu na audiência de custódia com o italiano Cesare Battisti? O senhor foi categórico. Arthur Mário estava diante de um terrorista, sim, e ele confirmou, confessando os crimes, os assassinatos, à justiça italiana.
Exatamente, isso se deu no final de 2017. Ele estava já aqui no Brasil, foragido aqui, apoiado exatamente pelo PT, né? E ele tentava fugir, viu que ia engrossar o caldo contra ele e tentou fugir. A Polícia Federal estava monitorando, acompanhando os passos dele. Como ele saiu de onde ele estava, no centro do Brasil, e foi na direção da fronteira da Bolívia, a Polícia Federal não teve dúvida, monitorando o celular dele, fazendo acompanhamento via satélite, de que ele iria fugir. E a Polícia Federal o prendeu, ele já saindo de Corumbá e entrando na Bolívia. E eu marquei uma audiência e decretei a prisão preventiva dele. E assim ele foi extraditado para a Itália. Porque ele havia cometido lá crimes horríveis, horríveis. Ele havia matado lá um açougueiro por motivo nenhum. E parece que até esquartejou, não sei o quê. Isso são uma violência tremenda, assim, só não tendo sensibilidade para acolher um cidadão daquele aqui no Brasil. Doutor Odilon, nas propostas que o senhor tem defendido junto ao eleitor sul-mato-grossense para o Senado, as bandeiras que o senhor pretende defender, é importante a sua opinião também nesse momento, no Momento Brasil, Mato Grosso do Sul e esse Momento Brasil. Me recordo que na campanha de 2018 o senhor teve uma aproximação e apoiou as mudanças no país e a representação da mudança naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro. O senhor fala das experiências, do aprendizado das eleições de 2018, enfim. Como é que o senhor vê a polarização, doutor Odilon? E o PT, e o Lula, depois de solto, da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, qual que é o olhar do juiz Odilon, o candidato ao Senado, e o que precisa mudar de acordo com a vontade da população brasileira, que ainda condena o PT e condena o Lula? Bom, na verdade a gente tem que examinar isso, essa polarização, a gente tem que examinar isso sem nenhum fervor. A gente tem que examinar com equilíbrio, né? E com um sentimento de conciliação e de reconciliação, porque o Brasil não ganha, só perde com essa polarização, né? Eu sou favorável a tudo de bom que o governo Lula fez, sou favorável a tudo de bom que o Lula fez, o PT fez para o Brasil, sou favorável a tudo de bom que todos os governos fizeram, né? Agora, eu reprovo completamente essa polarização, porque isso está trazendo uma violência muito grande e trazendo um risco muito grande, tanto para o Lula como para o Bolsonaro. Eles têm que, a segurança deles, na minha apreciação, porque tenho muita vivência com isso, tem que ser reforçada dia e noite. Porque a gente já vimos aí mortes pelo Brasil e desentendimento, muitas situações extremamente graves, né? A gente tem que evitar isto. Bom, o candidato Odilon com certeza deve ter eleitores aí nos dois lados da polarização, enfim. Está apontando e apoiando uma candidatura à presidência da República, doutor Odilon? Eu amo os eleitores dos dois lados, de todos os partidos. Eu amo, na verdade, a população de Mato Grosso do Sul. A minha bandeira chama-se Povo. E eu vim do povo, né? Fui assentado até os 16 anos de idade. Meu pai foi lavrador a vida inteira. Meu avô paterno foi vaqueiro lá em Pernambuco. E a gente teve uma vida muito difícil, muito doída, né? Então, a gente pensa na população, principalmente naquelas camadas mais pobres, né? A minha alma sempre carrega essa marca. E se carrega essa marca, isso é uma simbologia. Isso significa que eu nunca me afastei da população pobre. Porque quando você sofre na vida, você pode esquecer uma regalia, uma alegria, mas um sofrimento, e eu me refiro à fome. Isso a gente não esquece jamais. E nós estamos vivendo no Brasil, e especialmente em Mato Grosso do Sul, um contraste muito grande. Você pega, por exemplo, Mato Grosso do Sul é o segundo estado em crescimento no campo do agronegócio e da agroindústria. Mato Grosso do Sul é rico nesse sentido, só perde para o estado de Mato Grosso. Agora, de que vale isto se essa dinheirama toda não chega ao bolso das pessoas que estão morrendo de fome, passando fome? A conclusão a que se deve chegar, qualquer pessoa chega, fazendo um raciocínio, uma reflexão, é de que essa dinheirama toda que enriqueceu mais ainda Mato Grosso do Sul, ela enriqueceu aqueles que já eram ricos. Quem era rico se tornou mais rico, o rico com a exportação e assim por diante. E o contraste vem aí, a fome.
Mato Grosso do Sul, nos últimos 5 anos, de 2017 para cá, teve um aumento, segundo o Ministério da Cidadania, de 19,3% na pobreza. Quer dizer, essa quantidade de pessoas foram exatamente para aquele rol das pessoas famintas. E também, Arthur, não é à toa que o próprio Ministério da Cidadania, engrossando, tornando bem claro esse contraste, riqueza-pobreza, registra que 1.240.000 pessoas em Mato Grosso do Sul, que é um estado rico, terras boas, vivem cada um com menos de um salário mínimo por mês. O estado tem aproximadamente 3 milhões de pessoas. Se 1.240.000 vive numa situação de penúria, significa que pelo menos 40% da população de Mato Grosso do Sul vive nessa penúria. E boi tem demais, carne tem demais aqui no estado. Grãos bastante, soja, milho. Mas o problema é que se adotou em Mato Grosso do Sul um estilo, uma economia tipo exportação. E exportando tudo. A gente teve uma ministra da Agricultura, inclusive de Mato Grosso do Sul, que andou pelo mundo todo como se fosse corretora de bens, vendendo os produtos, vendendo carne, vendendo grãos, o mundo inteiro. E se esqueceu exatamente de cuidar da agricultura média, da agricultura familiar. Mato Grosso do Sul tem 70.000 famílias que puxam enxada, como eu fiz até os 16 anos. Agricultura familiar. Tem 80.000 índios, isto é, todas as aldeias abandonadas. Esses setores não produzem. Esses setores deveriam produzir para ter comida na nossa mesa. Esses setores, assentamentos, agricultura familiar de um modo geral, aldeias indígenas, foram abandonados, literalmente abandonados pelo Estado de Mato Grosso do Sul, e pelo Ministério da Agricultura, na pessoa da então ministra Tereza Cristina. Aí veio o que veio? A falta de alimentos. Faltou alimentos. 85% vem tudo de fora, vem do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, e aqui não se produzem. Não obstante, as terras são excelentes, mas tem que ter a participação, o incentivo do Estado. Isso resulta numa carestia. Faltou as coisas, tudo que sobe. E a carestia, a pessoa não tem dinheiro no bolso. Aquele 1.240.000 pessoas tem dinheiro para comprar comida? Não tem. Aí vem a carestia. E a carestia resulta na fome. Daí porque a miséria no Estado cresceu bastante. E a luta nossa é exatamente para mudar isso. E eu não estou indo para o Senado para tocar meus problemas, minha vida não. Minha vida está tocada, está tudo no jeito, não tem problema. Eu sou aposentado, estou satisfeito com o que ganho. Agora eu estou profundamente satisfeito com os famintos. As pessoas estão passando fome no Estado. Essa verdade deve ser dita, deve ser repetida em voz alta, e os ouvidos da população têm que ouvir isto. Agora, 12h38, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na sequência, no próximo bloco, as perguntas da jornalista Evelyn Mendonça e da Beatriz Riga. 12h44, segunda parte da entrevista com o candidato ao Senado da República, do juiz Odilon, juiz aposentado. Nesse bloco, eu inicio com as perguntas das jornalistas Evelyn Mendonça e Beatriz Riga. Doutor Odilon, o senhor foi juiz federal por 3 décadas, há muito tempo, assim, e sobre a segurança pública é uma das suas propostas e fala sobre a prevenção e combate ao crime. Como que o senhor pensa em tocar sobre esse assunto? Eu atuei nessa área de todos os lados da mesa do judiciário, né? Todas as posições. Primeiro eu fui promotor de justiça, né? Tive uma atuando na acusação. Depois eu fui procurador federal, atuando em torno da justiça. Depois eu fui juiz de direito. Juiz de direito fiz uma atuação muito grande na área da infância e juventude, na área da família, em várias comarcas do estado. Depois é que eu fui para a Justiça Federal e atuei durante 30 e poucos anos na Justiça Federal. E a gente tem um conhecimento muito vasto, que a segurança pública é uma coisa muito complexa, não é como muitas pessoas pensam, né? As pessoas pensam que pode se fazer segurança pública e você deve fazer só com um fuzil, ou com uma pistola, ou com armamento, com coturno, com e tal, e polícia. A segurança pública, de maneira não enganosa, se faz primeiro com a educação. Então tem que ter educação, escola. Daí é a base.
E você não faz segurança pública também sem a saúde. Eu aprendi isso durante 40 anos. Sem a saúde, sem o emprego, sem a habitação, a geração de renda, você não faz segurança pública, você faz um arremedo de segurança pública. Então nós temos que partir para isso aí. É um conjunto de atuação, de medidas políticas para poder você fazer uma segurança pública. Claro que nós temos que dobrar aqui no estado a quantidade de policiais militares, policiais civis, aliás, os policiais civis, militares, todos eles, policiais federais, rodoviários federais, vocês estão me vendo e me ouvindo aí, vocês são meus ídolos. Eu já disse isso centenas e centenas de vezes em palestra. Vocês são ídolos porque vocês formam um cordão, formam uma rede, um cinturão na fronteira para não deixar passar nada para o resto do país. Não é só Mato Grosso do Sul, não, o resto do país. E eu atuei com vocês durante 40 anos nessa luta. Então a segurança, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma política de desenvolvimento de fronteira. A fronteira é muito significativa. Eu trabalhei em fronteira, conheço fronteira, não só a fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Eu fui juiz federal em outros estados também, e sempre na área de fronteira. A fronteira do Brasil, territorialmente falando, corresponde a 29% do território nacional, 29%, quer dizer, quase um terço. E eu fiz um levantamento, policiais federais tem 29% do contingente, não tem apenas 13%. Então você já vê o descaso com a fronteira. Eu não estou falando mal dos policiais federais, eles são heróis nacionais. Eu estou dizendo do estilo que o Brasil usa para praticar a segurança pública. Aí você faz um levantamento na Receita Federal, que é sumamente importante para a fronteira. Vamos encontrar aí no máximo 7% de auditores fiscais na faixa de fronteira. O papel é fundamental dos auditores fiscais. Polícia Rodoviária Federal na faixa de fronteira só pode atuar nas estradas, nas BRs, só. Então eu defendo que a Polícia Rodoviária Federal tenha, ao lado do DOF e de outras polícias, uma atuação também nas estradas vicinais. Faixa de fronteira é questão também de segurança nacional. Polícia Rodoviária Federal é a polícia da União, então tem que auxiliar também. Exército Brasileiro atua muito bem na fronteira, só que não tem dinheiro para isso. Tem que tirar o dinheiro daquelas atividades normais do Exército e para gastar com as diligências, com a sua atuação policial. O Exército pode fazer tudo em faixa de fronteira, menos abrir inquérito policial. O resto pode fazer tudo. Mas cadê o dinheiro? Tem que ter uma verba para o Exército, especialmente para o Exército. Outra coisa, nós estamos vivendo já um momento assim de internacionalização da criminalidade. É como, por exemplo, a Covid-19. Você não pode combater isoladamente, tem que ser o mundo inteiro combatendo. O crime já ficou tão grave que está assim. Então a gente tem que ter primeiro um serviço de inteligência muito bem montado, internamente e externamente. Você tem que ter comunicação com a Espanha, com a Itália, com outros países mais. E, especificamente com relação a Mato Grosso do Sul, nós temos que ter uma atuação bilateral, Brasil-Paraguai. O Paraguai é o segundo maior produtor mundial de maconha e já é um corredor de cocaína que vem do Peru, da Bolívia e que vem também da Colômbia. Então nós temos que pensar nisso. E o mesmo trabalho tem que ser feito em relação à Bolívia, que é o segundo maior produtor mundial de cocaína. 60% da cocaína, das 150 toneladas de cocaína que a Bolívia produz, 60% passa pelo Brasil. Porque nós tivemos a Guerra do Pacífico há 100 e tantos anos atrás, e aquilo, a Bolívia perdeu uma faixa do mar para o Chile. E isso veio dar reflexo também no problema da cocaína. Não sai por água, sai por terra e passa pelo Brasil. Então você tem que ter um conhecimento da geopolítica do tráfico para poder você adotar algumas medidas inerentes à segurança pública. Temos que ter também uma atuação, mas primeiro de tudo, Evelyn, é aquilo que eu disse, é a conscientização, é a criança, a escola, você tem que educar as crianças. E ter política de desenvolvimento de fronteira. A fronteira, 29% do território nacional, tem apenas 6% da população. Quanto menos gente tiver na fronteira, quanto menos gente tiver, é melhor para o crime, que trabalha às escondidas. Então nós temos que modificar isso, nós temos que ter um panorama e uma compreensão no Senado. O Congresso Nacional tem que entender de fronteira e as autoridades de um modo geral para que possam adotar alguma política que sirva para pacificar o Brasil. Áreas de livre comércio, isso é fundamental também, área de livre comércio, para poder você desenvolver as fronteiras. Nós temos 10 áreas de livre comércio no Brasil, lá na região norte, certo? E aqui em Mato Grosso do Sul também seria adequado que você fixasse isso.
Agora, 12h50, 12h50. Beatriz Guia. Candidato, boa tarde. Na última pesquisa para o Senado que saiu, divulgada pela Big Data, a candidata Tereza Cristina estava à frente com 41% dos votos e o senhor aparecia com 16% dos votos. Como que o senhor enxerga esse cenário e o que o senhor pretende fazer para mudar o jogo? Com todo respeito, eu acredito que essa pesquisa, eu acredito numa pesquisa só. Acredito na pesquisa que é feita do dia 2 de outubro, será feita dia 2 de outubro. Então essa diferença, para mim essa pesquisa aí foi encomendada. A Tereza Cristina começou no estado com 38%, eu estava na época com parece que 17%, ela foi descendo e eu fui subindo, certo? Outra observação que eu tenho que fazer, eu sou extremamente conhecido no estado, como a Tereza Cristina também é conhecida no estado, pela televisão, ela. A Tereza Cristina há muito tempo ela já vem pregando que é candidata ao Senado. Eu não tive essa oportunidade. As pessoas me conhecem, me reconhecem andando pelas calçadas de qualquer cidade do estado de Mato Grosso do Sul. Porém, as pessoas não sabem que eu sou candidato. Agora que está vendo a programação na televisão, os programas eleitorais na televisão, aí sim, as pessoas já estão passando a me conhecer como candidato. Então, eu não confio nessas pesquisas. Doutor Odilon, para fecharmos nosso bate-papo aí, nesta data tão emblemática e marcante para o Brasil, dos dias atuais, o nosso bicentenário da independência do Brasil, uma série de manifestações, enfim. Hoje, a Gazeta do Povo, parceira da Rádio Hora, tem um comentário, uma avaliação e um artigo de um grande jurista da sua geração, doutor Odilon. Ives Gandra Martins critica o ativismo judicial no STF e diz que os empresários não cometeram crime, um assunto específico dessa operação determinada pelo Supremo Tribunal Federal há poucos dias, onde as liberdades individuais ficam ameaçadas. Uma conversa informal entre amigos empresários numa rede social. Quer dizer, não foi nem um manifesto, não foi nem um documento. Tipo assim, né? Puxa, se determinado fulano ganha a eleição, vou mudar, vou embora do Brasil. Olha, então é melhor um golpe do que ficar por aqui. Uma conversa informal. Ao ponto de grandes empresários que estavam nesse grupo de amigos terem suas contas bancárias aí bloqueadas até o dia de hoje. É matéria para o Senado da República. Caso eleito, o que o doutor Odilon levaria de experiências nesta questão do ativismo judicial? O judiciário sempre tem que ser provocado e agir com equilíbrio. O Supremo Tribunal Federal tem se excedido bastante, né? Não estou dizendo todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou totalmente, aprovo completamente o que o Ives está dizendo, uma pessoa super equilibrada. Então está havendo muito abuso, desrespeito aos direitos fundamentais. Houve essa última busca de residência de empresários. E aquilo ali não é nem de competência do Supremo Tribunal Federal, aquilo é de competência da Justiça de primeiro grau, certo? Então tem que verificar primeiro essa competência. Agora, eu estranho muito e quero sublinhar aqui com tintas, digamos assim, tintas não azul, tinta escura, preta mesmo. O determinado ministro do Supremo Tribunal Federal vem se transformando em policial, em ministro, em julgador, em tudo ao mesmo tempo. Ele investiga, julga, manda prender, e a gente não pode se manifestar, a imprensa não pode se manifestar, o cidadão não pode se manifestar, gente. Como é que o Supremo, que é guardião da Constituição Federal, faz esse tipo de papel? O Supremo Federal tem que mudar ali, tem que começar aqui na carreira, aqui de baixo, ó, subir até chegar no Supremo. E outra coisa, tem que limitar o tempo de permanência no Supremo. 8 anos tá bom demais, como diz o Cuiabano, tá bom demais só. Então a pessoa entra ali jovem no Supremo, até com 40 anos, vai sair com 75, que negócio é esse? Vamos limitar isso, gente. Tem que haver uma transformação. Já que é um tribunal constitucional, a democracia também exige uma mudança nessa parte aí. Essa parte você cumpriu, né? Aposentou antes dos 70, né? Exatamente. Deixando a geração de jovens chegarem ao judiciário, né? Exato. Fundamental. Doutor Odilon, muitíssimo obrigado pela visita aqui à Rádio da Família, à Rádio Hora, e uma boa caminhada aí nessa jornada rumo ao Senado.
valores da família. Nós temos que restabelecer isso também no Brasil e profundamente. Passei tanto tempo mexendo com isso, palestras. Eu sou o juiz Odilon, tenho aquela mesma coragem, aquela mesma disposição. Meu número, Senado, 555. Quero seu voto. Grande abraço. Arthur, vou repercutir aqui a mensagem que chegou do ouvinte Magno. Disse: boa tarde, Arthur Mari e a toda a equipe do Giro Notícias. Eu acredito que se o candidato tivesse se candidatado anos atrás, esse ano ele já seria o nosso futuro presidente. Estou com o Odilon. Uma das mensagens que tem aqui no nosso WhatsApp. Bacana, então. Doutor Odilon, uma boa caminhada aí. Uma boa tarde. Obrigado.